necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Memórias e Reflexões, que é sempre uma conversa fraterna com César Perry de Carvalho, ex-presidente da USE, ex-presidente da FEB, e é sobre as memórias de seu César. O programa é Memórias e Reflexões, mas é extraída essa memória
da obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Né? Esse livro do seu César, há mais de um ano e meio eu ganhei de presente seu César, minha mãe adoeceu, né? E eu falei com o seu César que seria bom a gente tratar dessas memórias num programa. Seu César aceitou de forma muito acessível e a gente está fazendo esse programa. E o importante é que as memórias do seu César Pérez de Carvalho, mas extraímos muitos ensinamentos para o movimento espírita da atualidade. Tá? Então, na noite de hoje, a gente só vai ver os fatos espíritas de seu César na juventude, não é? E vários pontos de importância muito grande para a nossa atualidade espírita. Não é? Seu César Pérez, eu vou abrir com a prece inicial, vamos fazer uma prece rápida, então, agradecidos a Deus e a Jesus por essa oportunidade que iremos ter na noite de hoje de mergulhar na memória de um espírita de décadas, toda a sua vivência no movimento espírita, e vamos abranger aqui muitos pontos importantes da juventude espírita, dos trabalhos assistenciais, dos grandes espíritas do Brasil, tudo isso na palavra franca e agradável do César Pérez de Carvalho. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Seu César Pérez, boa noite, feliz ano novo. Como é que foi esse período de Natal, ano novo? Tudo bem com o senhor? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas. Nós tivemos um bom momento de Natal, um bom momento de passagem de ano junto com familiares, o que é uma tradição no seio de nossa família. E desejo a todos vocês um ano que seja repleto de saúde, paz e felicidade. Ok, seu César. Seu César, vamos continuar as nossas memórias, né? Então, a gente já vai, a partir de hoje, eu acho que de agora em diante, sempre um programa repleto de assuntos importantes atinentes ao movimento espírita, não é? Seu César, em junho de 1961, foi fundada a instituição o Instituto Nosso Lar. Tá? O senhor ali começa a frequentar com sua mãe, seu tio Rolandinho, seus primos, né? E as reuniões eram reuniões públicas sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Havia as manifestações da grande médium Emília Santos e também a distribuição da sopa, não é? Então, o senhor, muito jovenzinho, como foi para o senhor aquele ambiente que o senhor encontrou? A importância disso para o jovem César Pérez, tanto das reuniões públicas, a mediunidade de Dona Emília e essa parte assistencial que o senhor encontrou da sopa no movimento espírita daquela época, no Instituto Nosso Lar. Pois é, Bruno. Nós participamos no grupo, né, da família, nossa genitora Bebé, nosso tio Rolandinho, essa média Emília Santos, de reuniões preliminares, né, desde dezembro de 1959, onde se estudava o Espiritismo e o Evangelho à luz do Espiritismo. Em decorrência desse grupo, é que foi fundada a instituição Nosso Lar, em Araçatuba, e que foi inaugurada no dia 2 de junho do ano de 1961. E nós tínhamos 13 anos de idade, mas desde aquele dia nós participávamos, né, das reuniões que eram aos domingos, pela manhã, da forma como você falou. Isso foi muito significativo para nós no período da nossa adolescência, quando surgem assim muitas opções, muitos caminhos, mas nós tivemos essa dádiva de, no seio da família, no nosso lar, de acompanharmos a nossa genitora e de termos uma outra visão da realidade do mundo, né? A instituição Nosso Lar, na época, ela estava num bairro que era absolutamente periférico, muito pobre, de Araçatuba. Então, a distribuição de sopa que havia aos domingos pela manhã era uma necessidade, inclusive, para aquele bairro.
Então, a frequência do público, né, as reuniões, era majoritariamente ali do bairro, de pessoas que tinham carências sociais, carências emocionais e espirituais, né? Mas essa instituição começou a ter também um afluxo de pessoas da cidade, né, de outros bairros que queriam conhecer, que também queriam colaborar. Então foi um momento assim muito significativo para a nossa orientação naquela fase da adolescência. Seu César, o que me chamou a atenção, a par das atividades doutrinárias, né? A distribuição da sopa, por exemplo, né? O movimento espírita aqui do Nordeste do Brasil faz muito esse trabalho da caridade, né? Entrega da sopa, né? Eu faço parte de uma casa grande aqui em Recife, a Casa Humildes, é um lar de vovozinhas, mas tem entrega de enxovais também. Hoje em dia, seu César, a gente ouve muito falar, tá? E eu faço a pergunta ao senhor e sobre essa parte, essa feição da caridade, né? Tem gente que diz que essa caridade, por exemplo, você distribuir o pão, a sopa, o enxoval, isso é assistencialismo, não é? Você não deve dar o peixe, deve ensinar a pescar. Veja bem, que o ideal seria os trabalhos profissionalizantes, colocar uma escola profissionalizante no centro. Olha, nada contra as escolas profissionalizantes, né? Mas eu queria saber do seu César Perry, né? Essa pecha nessas atividades tão caras ao movimento espírita de assistencialismo. Veja bem, tudo tem que ser analisado dentro do contexto da época. Então, eu fiz referência que a instituição Nosso Lar estava localizada num bairro muito periférico e carente da cidade de Araçatuba. E era uma necessidade ali para aquele povo. Mas em Araçatuba, no desenrolar, no desenvolvimento daquelas instituições, foi fundada, né, no ano de 1966, a Casa da Sopa Emília Santos, ligada a esse nosso grupo, que existe até hoje. Mas quem é atendido na Casa da Sopa? As pessoas que estão em albergues noturnos da cidade de Araçatuba e que são encaminhados para tomar a refeição lá, ou pessoas que estão em trânsito, né? Porque em toda a cidade existe hoje, junto às prefeituras, uma área, né, de assistência e promoção social. Existe, inclusive, o chamado CRAS, né? E que encaminham essas pessoas nessas condições. Aliás, aqui na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade do Hemisfério Sul, não é só da América Latina, nós temos que a Prefeitura Municipal de São Paulo tem uma rede para oferta de almoços ou refeições sociais, onde são atendidos as pessoas que estão na rua. Existe um contingente imenso na capital paulista, depois da pandemia, de morador de rua e de pessoas que estão colocadas também em instituições vinculadas à prefeitura. E elas são beneficiadas. Então, é uma questão emergencial para tratar da fome imediata. A questão de ensinar o peixe é outro lance. Então, existe todo um envolvimento e uma outra estrutura. Então, são questões que a gente tem que analisar com muito cuidado, dentro de cada contexto de época que nós vivemos e dentro da realidade de cada bairro ou cada município. Perfeito, seu César. A realidade geopolítica da região, né? Sim. Na nossa Casa dos Humildes, esse trabalho de entrega de enxovais são jovens realmente das comunidades carentes da redondeza, né? Muitos carentes, e tem até um cadastro. Os espíritas não devem se deixar enganar, não é ter esse devido cuidado. Agora, o que não, como o senhor tão bem falou, muito cuidado para não colocar uma pecha, às vezes, né, num trabalho, né? Eu acho que, como Bezerra disse, enquanto a gente discute, né, se dá o casaco, não pode ir em casa pegar uma capa quando a pessoa volta doente e morreu de frio, né? Então, Bezerra tem uma mensagem muito bonita nesse aspecto. Mas, seu César, na instituição Nosso Lar, passava oradores, já vinham espíritas de várias regiões, né? E na cidade também, né? Grandes espíritas. Houve, na época, 15ª
concentração espírita do Brasil Central e do estado de São Paulo, né? E que o Divaldo, naquela época, né, nos idos da década de 60, ele veio fazer parte daquela concentração das mocidades espíritas, e a partir dali começou a correspondência do querido César Perry de Carvalho com o Divaldo. Seu César, eu fiz as contas mais ou menos, né? O Divaldo já era Divaldo, né? Conhecido em torno mais ou menos na faixa dos 40 anos, né? Mas o César Perry era muito garotinho, né? Eu imagino, o senhor correspondendo com a referência dessa no movimento espírita, eu queria saber como foi para o senhor, o jovem César Perry, esses primeiros contatos com esse que mais tarde viria a ser o seu grande amigo Divaldo Pereira Franco. Sim, Bruno. Divaldo compareceu nesse evento, né, do Brasil Central, Estado de São Paulo, um grande evento das mocidades espíritas daquela época, fez palestras públicas, né, inclusive no cinema da cidade, e no domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, aliás, né, abril do ano de 1962, ele compareceu na instituição Nosso Lar para conhecer, porque era uma instituição que chamava atenção na época, embora fosse muito nova, né, pela modalidade do trabalho que era realizado ali na cidade. E ele foi conhecer e lá teve contato, né, com o nosso tio, que era o presidente, a nossa genitora, outros colaboradores, e nós estávamos juntos. Na época, Divaldo tinha exatamente 35 anos de idade. E nós tínhamos 14 anos de idade, completando 14 naquela época. Mas ele foi extremamente assim atencioso com o grupo todo, conosco, e se colocou à disposição para correspondência, né? E nós começamos a manter a correspondência na época, né? A carta manuscrita colocada no correio, selada, etc., né? E ele começou a responder e enviava mensagens que eram impressas geralmente por um grupo da cidade do Rio de Janeiro, um grupo, se me fala a memória, Espíritos, e que era ligado a uma editora, Sabedoria, que dava apoio ao trabalho inicial do Divaldo. Então, nessas correspondências e com essas mensagens, nós sempre encontramos um motivo, né, para um estímulo às nossas atividades naquela época ainda da nossa final de adolescência, né, início de juventude. Então, isso foi muito importante para nós. E depois disso, nós viemos a encontrar com o Divaldo em eventos, né? No ano de 1965, por exemplo, nós estivemos representando já a Mocidade Espírita num evento em Marília, de nível nacional, lá estava o Divaldo, como também em Araçatuba, ele compareceu em 1965, em Lins, e assim foi se acentuando essa amizade com o Divaldo desde aquela época. Bom, e a gente já viu num programa anterior, Sr. César, uma coisa inusitada, né? Que em nenhuma biografia do Divaldo eu tinha visto algo semelhante, não? O senhor narrou aqui no programa. Ele em visita, e nas memórias também, na sua obra, ele em visita a Dona Bebé, não é? O Divaldo se revela um bom cozinheiro, né? Cozinhava, né? Mas aí eu lhe pergunto, esses laços que se transformaram em amizade com sua família, com o senhor, seu César, o Divaldo está nessa quadra agora, 95 anos já, e eu quero lhe fazer uma pergunta, porque tudo que eu lhe perguntei é dentro da atualidade, né? Dentro da atualidade. O Divaldo traz as marcas do Cristo, né? Como o apóstolo Paulo, né? Um trabalho que não é de hoje, desde de jovem, bem jovenzinho, com a Mansão do Caminho, mas o Divaldo, em alguns momentos dos últimos anos, Divaldo, no direito que ele tem, ele deu uma opinião sobre a atualidade, né? ou política, sobre alguma coisa, e o pessoal parece que esquece tudo, a trajetória desse grande homem, não é? E realmente, vou usar a expressão, hoje, com o advento das redes sociais, seu César, o que a gente vê às vezes é um verdadeiro massacre
uma falta de respeito, uma crítica ferina, né? Chamando até de Divaldo de direita, disso, daquilo. Não ficando Divaldo, a gente sabe, Divaldo sempre se deu bem com todos, né? Então, Divaldo, para quem não sabe, quem chama Divaldo de direita, ele foi grande amigo, o Divaldo mesmo diz, do governador Valdir Pires, da Bahia, na época, né? Então, como é que o senhor vê uma figura feito Divaldo, essas coisas serem sacadas, né? Contra a honra, contra a trajetória de um homem desse? Olha, isso mostra, né, alguma reação muito incauta, né, por parte de pessoas que têm o hábito de ficar, às vezes, julgando sem conhecer a realidade das pessoas. Então, no caso do Divaldo, é interessante nós lembrarmos disso. Quer dizer, o Divaldo completou agora, no ano de 2012, 95 anos de idade. E ele tem um trabalho desde 1947, né? Ali na cidade de Salvador. E então as pessoas desconhecem, né, o conjunto da obra, vamos assim dizer, né, e pegam detalhes. E a partir desses detalhes querem inutilizar o conjunto. Então isso é, sem dúvida nenhuma, um hábito muito errôneo, né, de julgamento de pessoas, principalmente sem conhecer as pessoas. E o Divaldo, a gente tem que reconhecer que tem todo esse trabalho, mas ele tem o aspecto dele como pessoa, indivíduo, e o aspecto dele como médium. Então, a gente tem que também saber separar as duas coisas. Então, a nossa recomendação sempre, e isso faz parte do contexto do mundo que nós vivemos, nós temos que tomar muito cuidado com a circulação e o compartilhamento de informações na internet sem conhecê-las adequadamente. E que, sem dúvida nenhuma, na época que nós estamos vivendo, existe uma grande quantidade de notícias, interpretações e narrativas falsas, que são chamadas fake news. Então, é mais um cuidado que nós temos que ter em nossos dias. Perfeito, seu César. E, digamos assim, né? Até o respeito pela idade, né? As pessoas, o Divaldo continua luxo, mas podiam levar na categoria de ser uma pessoa idosa, né? Já cansada, com uma estrada de vida muito longa, mas ninguém respeita nem os mais velhos. Isso vale até para o movimento espírita, infelizmente, né? Seu César, aí voltando à atividade do centro, a médium Emília Santos, que o seu jovenzinho, chegando no centro, ela tinha as manifestações, mas ela também dava aulas no Instituto Nosso Lar de moral cristã. Aí, seu César, ela tomou conhecimento dos seus gostos, né, sua aptidão para os desenhos. Pessoal, a gente já falou aqui, quem não viu, volta a um programa lá atrás. Seu César tinha lembranças de outras vidas e tudo, e ele, criancinha, fazia desenhos da Roma imperial, né? Então, essa aptidão para o desenho permaneceu, o senhor, jovenzinho, no centro, ela soube dessa sua aptidão e ela pediu para o senhor fazer mapas das regiões bíblicas do Oriente Médio, né, para ela dar essas aulas de moral cristã. E o senhor fez, e eu quero que o senhor conte qual era a sua idade nessa época, parece que era 16 anos já, e essa relação com Dona Emília, parece que o senhor vai ficar no lugar dela, à frente disso, por favor. Sim, a Emília Santos era uma médium de grande valor, médium psicofônica, né? Era passista e muito amiga de nossa família, dava um grande apoio, inclusive, à nossa genitora, e foi uma das fundadoras da instituição Nosso Lar. Então, ela frequentava a nossa residência e via o nosso interesse, o pendor que nós desenvolvíamos na época, para desenhos, para composições artísticas. Sempre tivemos facilidade nisso. Só que de um certo tempo da vida nós deixamos de lado. Então, ela chegou, para ter ideia, a encomendar quadros para nós montarmos para a casa dela, inclusive remunerando, embora
não atendendo aos pedidos dos familiares, ela falou: não, eu vou pagar assim para estimular o jovem. E eu fiz algum desses quadros, né? E que existem lá numa das residências em Araçatuba até hoje. E aí ela nos convidou em março do ano de 1964 para preparar uns desenhos, né? Grandes, tipo, hoje a gente chamaria de pôster, né? Mas eram cartolinas coladas, né? Que nós montamos os mapas ali da região da Palestina, mostrando os passos, né, de Moisés até a origem dos Dez Mandamentos, e depois de Jesus ali naquela região da Galileia, na região da Palestina, de uma forma geral. Nós fizemos tudo desenhado, pintado, tudo, entregamos a ela. Ela disse assim: não, mas agora você vai aqui vir num dia, num domingo de manhã, para explicar para as crianças isso. Eram as aulas de moral cristã, Né e Lúcio, né, que se chamava. Apresentamos, né? E aí ela falou: não, mas agora você vai começar a colaborar comigo aqui. Então é por isso que no livro nosso de memória nós usamos até a expressão que nós mordemos a isca, né? Vamos assim dizer. E passamos a colaborar com ela a partir de março do ano de 1964. Acontece que em setembro de 1964 ela já tinha, para a época, né, uma certa idade e problema cardíaco, ela teve um infarte que ela não sobreviveu. Em decorrência disso, nós a substituímos, né, na coordenação das aulas de moral cristã e contando com outras pessoas ali da própria instituição. Seu César, essa aptidão toda para o desenho, né? Veja bem, tanto podia ter se dedicado ao desenho no campo das artes, mas até profissionalmente, né? Desenho industrial, por exemplo, né? Por que odontologia houve, me perdoe essa pergunta aqui, eu faço umas perguntas a seu César, fora do curiosidade minha, mas que fica, quem acompanha a conversa, fica curioso, né? Houve algum momento de uma dúvida, será se eu devo seguir profissionalmente com essa aptidão que eu tenho, do desenho com a odontologia? É o seguinte, essa influência pelo desenho, pelas artes, nós cultivamos desde a nossa infância, junto com o nosso tio-avô, Albino Marinelli, que fazia, na verdade, às vezes de avô, né? Ele era tio e avô ao mesmo tempo. E que era um grande construtor em Araçatuba, havia feito um curso técnico de arquitetura na Itália, né? Então, nós convivíamos com ele no escritório dele, pegamos interesse e amor por tudo isso. E fomos desenvolvendo essa facilidade. Nós temos até hoje cadernos de desenhos, de propostas, né? De tal maneira que nós pensávamos estudar arquitetura. Era esse o nosso desejo, quer dizer, influenciado pelo avô. Até chegou um instante em que nós fomos numa das viagens que nós fizemos ao Rio de Janeiro, hospedado por um tio, né, que é o Lorival Perry Chefali. Ele nos levou para conhecer a faculdade de arquitetura ali da Universidade Federal. É um prédio muito bonito na Ilha do Fundão, mas na medida que nós fomos conhecendo o prédio, andando pela faculdade, nós fomos sentindo assim um vazio, uma certa angústia e gerando uma dúvida em nós. Interessante isso nessa visita. Aí esse nosso tio, ele nos agendou um exame que era, na época, não era comum, mas já existia, o chamado teste vocacional. E nós fomos à PUC do Rio de Janeiro, isso em julho do ano de 1965, né, fazer o teste vocacional. E esse teste revelou que a gente tinha também outras tendências, né, outros interesses. E aí nós estávamos vivendo esse drama quando nós voltamos em Araçatuba, lá já existia a faculdade de odontologia do Estado oficial, né? E que hoje é incorporada dentro da Unesp, e que nós pensamos que a gente deveria fazer alguma coisa onde tivesse uma ação imediata, direta, né, com as pessoas.
e nos preparamos e fomos aprovados no curso de odontologia. Então, foi essa grande mudança, né? Foi, assim, um choque, vamos assim dizer, né? Existencial e de realidade, na visita à Faculdade de Arquitetura ali da Universidade Federal do Rio e também o teste vocacional que nós fizemos. O Brasil perdeu um grande desenhista, mas ganhou um grande odontólogo. Seu César, veja bem, a pedido do seu tio, né, Rolandinho, o senhor funda a Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins. Né? Aí veja a minha pergunta. O senhor já se destacava, né, porque funda e vai dirigir a Mocidade. Como era a Mocidade Espírita naqueles idos? Não é? Agregava muitos jovens. E já vou colocar a segunda pergunta, né? Pergunta daquela época para a atualidade. O senhor conhece o trabalho, não é, do Centro Espírita, que um trabalhador aí de São Paulo faz? Eu me esqueci o nome dele, rapaz, já. Ivan Franzolin. Ivan Franzolin, que tem o irmão dele também, Franzolin, né? Ivan Franzolin, o senhor conhece, é um trabalho muito bom. Ele pega toda a atividade espírita, então fragmenta aquilo ali para análise, né? E, seu César, é impressionante, porque o jovem está se afastando da casa espírita. Eu quero saber como era naqueles idos da fundação da sua mocidade e hoje, ante essa constatação, qual é a sua opinião sobre esse desinteresse da juventude com o espiritismo? Bruno, nós conhecemos há muitos anos o Ivan Franzolin, inclusive ele colaborou conosco, né, quando fomos presidente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, nos anos 1990. Ele faz um belo trabalho de pesquisa, né, sobre a realidade do movimento espírita no Brasil. E o que ele constatou é aquilo que a gente observa. Então, na época nossa, desde os anos 1950, os anos que nós vivemos, 1960, junto a mocidades espíritas, as mocidades espíritas representavam o ambiente cultural do movimento espírita. Nas cidades, no começo, nos centros espíritas não havia estudo, grande parte dos centros espíritas só havia reunião mediúnica e algumas atividades assistencial. O estudo era feito nas mocidades. Então, era muito comum que adultos fossem assistir reuniões das mocidades espíritas para ver o estudo. E assim é que surgiram, né, principalmente em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, mocidades que eram autônomas, ou seja, eram independentes. Por causa disso, porque no centro não havia estudo, no centro não havia espaço. E então era um grupo que queria estudar espiritismo. E a mocidade que nós fundamos, em 15 de novembro de 1964, a Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins, ela foi a primeira mocidade departamental de Araçatuba, quer dizer, era um departamento da instituição Nosso Lar. Ou seja, nós tínhamos a nossa reunião de estudo, mas os jovens colaboravam nas aulas de moral cristã, colaboravam na atividade assistencial, na distribuição de sopas, também na campanha do quilo, em várias atividades assim, a mocidade estava integrada. Então, essa era a realidade da mocidade espírita departamental. Infelizmente, a partir dos anos 1970, e agudizando, né, nos anos 1990 e nesse século, as mocidades espíritas, elas quase que se descaracterizaram, perderam aquele ritmo, aquele impulso que havia, e nós comentamos as causas disso nesse nosso livro de memórias, onde a gente analisa as causas que levaram a esse estado de coisas. Mas antes de passar para a pergunta anterior, quando você estava falando de arte, eu vou mostrar aqui a vocês que nós fizemos a capa de um opúsculo da instituição Nosso Lar para a campanha para a construção da Casa da Sopa Emília Santos. O opúsculo é Gotas Espirituais, e essa capa é de nossa autoria.
Belíssimo. Então, esse opúsculo ele foi lançado no ano de 1965 como uma atividade beneficente para a construção da Casa da Sua Família Santa. E a capa foi de nossa autoria. Nós tivemos também, como mocidade departamental, uma integração junto a eventos jovens. Isso é importante nós falarmos. Então, veja, a mocidade foi fundada em novembro de 1964. Em abril do ano de 1965, nós já fomos a Marília representar a nossa mocidade na primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do Brasil, com o GEB, que foi a única atividade de confraternização única de nível nacional. E lá já também várias pessoas falavam sobre as mocidades departamentais, já estava surgindo a ideia. E eu tenho aqui um fato histórico, um livrinho, veja, em miniatura, Opinião Espírita, que tinha sido lançado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e lá nós coletamos autógrafos dos expositores da época, Divaldo Pereira Franco, Terezinha de Oliveira, Newton Boechat, Jacó Rosman Neto, que foi um grande orador dos anos 1960, o autógrafo, inclusive, do presidente da USE na época e do vice-presidente da FEB, Armando Assis, que compareceu lá, então, representando a FEB. Então, é um evento aí que a gente mostra a nossa participação. Aí, em 1967, nós fomos representando a nossa mocidade na primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do estado de São Paulo, a CONGESP. Foi realizada em Ribeirão Preto, Páscoa de 1967. E nessa oportunidade, como era hábito na época, havia um concurso de teses, textos, né? E um concurso de oratória. Nós ganhamos numa modalidade de textos relacionado com a área científica do Espiritismo e ganhamos no concurso de oratória na modalidade de expositor. Então, nós tivemos, desde o início, uma integração junto a movimentos da região, do Estado e nacional. O seu César, o livrinho aí, Opinião Espírita, acho que é a primeira edição, né? Eu tenho até ele, só que hoje, na edição, ele tem a edição grande, maiorzinha, né? Grande. Agora só tinha fera aí, me permita dizer isso, viu? Terezinha Oliveira, Newton Boechat. Quem quiser ouvir as palestras de Newton Boechat, está disponibilizada na Rádio Emmanuel, né? Então você vê, é um orador espírita espetacular, não é? Divaldo, ô seu César, vamos lá. Eu quero falar ainda umas atividades da mocidade. Mas olha a pergunta que eu vou lhe fazer. O senhor se lembra que num programa anterior, a 2 programas atrás, o senhor falou que hoje o senhor tem uma visão, e eu concordo, desde já eu quero dizer que eu concordo, que as casas espíritas, os departamentos são feitos bolhas, né? Cada um na sua caixinha, né? Mediunidade, juventude, parte doutrinária, e que o senhor hoje era mais adepto de uma visão de um espaço de convivência. Mas aí eu pergunto, porque eu entrevisto o senhor vai embora, a entrevista continua, viu? Eu fico refletindo no que ouvi do senhor e quero lhe perguntar, seu César, o senhor se referiu que a mocidade anterior era autônoma, independente, porque não tinha nada, né, nessa parte cultural, e foi a primeira mocidade departamental, né, da região. Então, me diga uma coisa, seu César, essa sua visão do espaço de convivência, mas essa parte dos departamentos, não como bolhas, eu concordo com o senhor, mas não há uma necessidade não de ter ainda um departamento de infância e juventude. O que é que o senhor acha disso? Olha, eu vou ser sincero para você. É uma visão ultrapassada dentro do movimento espírita. Eu diria muito atrasada. Eu vou dizer por quê.
Quando eu já era professor titular, né, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, quer dizer, professor titular dentro da Unesp, você fez 5 concursos para chegar até lá. Não é por tempo de serviço. Quando nós fomos designados pró-reitor de graduação de toda a universidade, que tem 15 campos no estado de São Paulo. Qual foi a nossa tarefa como pró-reitor de graduação da Unesp? Veja, 1989 a janeiro de 1993, ao período de montar na Unesp conselhos de curso de graduação em todas as faculdades. Sabe por quê? Já era sabido que a estrutura departamental que existia na universidade, dentro do estatuto, era ultrapassada. Então, havia necessidade de ter porque cada faculdade tinha 5, 6, 7 departamentos, e cada um lutava pela sua caixa, pelo seu espaço. Quando se forma um conselho de curso de graduação, você tem os representantes das disciplinas pensando no curso como um todo, sem pensar em estrutura de poder e de briga de espaço de departamento, ou de importância do departamento, entendeu? Isso foi implantado, então, entre 1989 e 1993, por mim, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Então, vejo, de lá para cá, quase todas as universidades já têm conselho de curso de graduação, como tem conselho de curso de pós-graduação. E mais, nas empresas não há mais aquela estrutura vertical, elas são horizontais, em forma de rede. Hoje, em muitas empresas, não há mais salas fechadas. Aqui em São Paulo é muito comum, como no exterior é muito comum. Você tem um grande ambiente com baias, onde não ficam as pessoas isoladas e fechadas, mas elas interagem com o todo. Então, vejo que são mudanças já de mais de 30 anos. E no movimento espírita tem muita gente que fica pensando ainda, quer dizer, estão pensando, estão presos num passado. Veja bem, senhor César, eu vou poupar o senhor, eu sou formado em geografia, não é? E essa coisa de departamento e universidade eu vivi em diretório acadêmico. Por exemplo, era uma guerra, o pessoal de diretório acadêmico de humanas, geografia e história, não gostava do pessoal de DA de exatas, né? Exato. Era aquela estrutura. E eu sou uma geração posterior ao senhor, da década de 80. Vou poupar o senhor disso, essa parte da nossa conversa é espiritismo. Mas, senhor César, por que eu lhe fiz a pergunta, eu refletindo? Eu vou ser honesto, o senhor sabe disso. Não é só aqui no Nordeste, é no Brasil. Essa mudança, com esse atraso todo, o senhor sabe disso, que as casas espíritas permanecem com essa coisa dos departamentos, do Oiapoque ao Chuí. O senhor tem consciência disso ainda, não sabe? O senhor sabe disso, né? Então, veja bem que atraso de vida pode estar atravacando o movimento espírita, né? Infelizmente. Mas, seu César, vamos lá, vou lhe fazer outra pergunta, que eu tenho que ser muito honesto intelectualmente com o senhor. Pessoal, eu sei a resposta do seu César, mas é importantíssima exatamente na atualidade, né? Eu sou oriundo de uma casa espírita, seu César, cujo fundador, o Elias Sobreira, é o fundador no Nordeste da Campanha do Quilo. Era outra época, outro contexto, né? O senhor, eu fiquei agradavelmente surpreso, em outra época, em outro contexto, participou na sua mocidade de Campanha do Quilo. O senhor saía com a sacolinha, entregava a mensagem, seu César Perry fez tudo isso, como o pessoal aqui do Nordeste faz, né? Mas a minha pergunta para César Perry, e aí a minha honestidade, né? Seu César, qual é a sua visão da Campanha do Quilo hoje, da questão da abordagem direta em sinais de trânsito ou na rua, de pedir o donativo ou o valor e entregar a mensagem dos espíritos, né? Como é que você vê essa Campanha do Quilo no contexto da atualidade, seu César?
Mais uma vez eu repito, contextos de época e de locais. Naquela época, né, estamos me referindo ao início dos anos 1960, nós morávamos numa cidade do interior, Araçatuba, onde muitas pessoas se conhecem. Então, ali era praticada a campanha do quilo e ela era relativamente bem aceita. Poucas pessoas é que a rejeitavam. Esse ambiente mudou, embora exista muitas campanhas no Brasil hoje, eu conheço, pelo interior afora, onde é praticada a campanha do quilo. Agora, é uma grande diferença entre você praticar a campanha do quilo num bairro que você conhece, numa cidade menor que você conhece, do que numa grande cidade, numa metrópole, numa grande capital. Então, hoje, vejo, por exemplo, em São Paulo, ou numa grande cidade, onde nós temos grandes edifícios, condomínios. Uma pessoa não entra fácil num condomínio para fazer campanha. Quer em condomínio de residência, quer em condomínio de prédio. Não entra. Nós vimos, inclusive, os problemas que estão acontecendo agora de resistência ao censo no IBGE, muitas pessoas se recusando a receber. Por que tudo isso? De insegurança. As pessoas estão muito preocupadas, e têm razão nisso, na questão da segurança. Tanto que é muito comum não se abrir porta e não se atender ninguém que você não conhece, ou que não seja previamente contactado. Então, são mudanças que estão acontecendo. A mesma coisa no trânsito. Né? Ninguém abre mais vidro de carro para escutar quem quer falar alguma coisa. Você está sujeito a ser assaltado, ou, em algumas cidades, a ser sequestrado. Então, veja, mudou-se muito o ambiente. Então, a campanha do quilo, se ela estiver funcionando num bairro, numa cidade menor, onde todos se conhecem, é uma coisa, mas ela não deve ser tentada em cidades maiores, como esses casos que eu citei, porque mudou o contexto social. Perfeito, seu César. O senhor pontuou bem, ainda bem que eu estava com receio, pessoal até da minha Casa dos Humildes ia dizer, Bruno, não gostei daquela parte do seu César Pé, mas o senhor falou, vou lhe dar um exemplo rapidinho, a nossa Casa dos Humildes faz num bairro popular, um bairro conhecido, mas também tem atividade no trânsito. Seu César, é uma via de duas mãos, né? Eu só disse o medo de abrir o vidro, mas aconteceu com a mocinha, filha de uma trabalhadora da casa, e que ela foi entregar a mensagem espírita e o motorista abriu o vidro do automóvel e deu à mocinha um preservativo. Né? Então, o senhor vê que é complicado essa história de abordar desconhecidos em sinal de trânsito. No caso dessa mocinha, ela chorou, né? Se retirou da campanha, mas fica aí, eu gosto do seu César Pérez, porque, inclusive, o seu César Pérez sempre diz, pode perguntar. Nunca o seu César disse, olha, isso aí eu não quero falar não. Né? Então, não existem perguntas tolas, né, seu César? Existem respostas tolas, e não é o caso das que o seu César dá, sempre com uma visão completa das questões. Né? Mas, seu César, vamos lá. O senhor modernizou a mocidade, né? Porque, na época, veja bem, e ainda hoje, nas juventudes aqui do Nordeste, viu, seu César? Se usa o flanelógrafo, que na época foi uma modernização, né? Mas eu queria que o senhor falasse também do jornal. Tinha o Jornal Espírita que foi criado, a revista Diversões Escolares da Mocidade, né? Mas eu queria que o senhor falasse, além do flanelógrafo, né? Esse jornal e essa revista, e o uso, seu César. O senhor explicasse que ninguém hoje conhece isso. O mimeógrafo, né? De tão grata recordação, as letras saíam borradas já. Por favor. Então, veja, naquela época, né, lá na aula de moral cristã, junto à instituição Nosso Lar, nós começamos a usar o flanelógrafo, né, que eram desenhos, né, que tinham uma lixa colada atrás e que, num painel de flanela, né, que a gente ia montando, fazendo a montagem das várias etapas de uma história de figuras.
E nós usamos naquela oportunidade, muitas vezes, desenhos daquele livro Histórias que Jesus Contou, da editora Láquia, né? De Clóvis Tavares. Então, Eliseu Rogonati também teve produções nesse sentido. É importante que foi uma apresentação já diferente, mas, ao mesmo tempo, nós recebíamos, comprávamos mensalmente, uma coleção da editora Abril que se chamava Diversões Escolares, que tinha orientações de estudo, historietas para a juventude e coisas de montagem de interesse da juventude. E uma delas veio a estrutura para montar um mimeógrafo à tinta, porque tinha dois tipos de mimeógrafo. Tinha o a álcool, que fazia com gelatina caseira, né? E que gelatina com álcool vegetal, e que tinha aquelas impressões que ficavam em azul, né? E tinha aquela que era um mimeógrafo à tinta, que usava uma tinta mesmo. E nós montamos um mimeógrafo desse, com base nessa estrutura oferecida pelas diversões escolares, e começamos a imprimir em casa, né? Informações, e criamos um jornalzinho mensal, que chamava Mocidade. Para vocês terem uma ideia, aqui tem uma dessas impressões à tinta, né, do mimeógrafo. A tinta, veja, meio borrado, né, bem artesanal, onde nós estávamos convidando, né, em novembro de 1966, para a festividade de 2 anos da Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins. Então, está lá, novembro do ano de 1966. E, ao mesmo tempo, a gente procurava conhecer o que estava acontecendo. Então, nós entramos em contato com a Cecília Rocha, que era uma professora de Porto Alegre e que gostava de fazer propostas, estudos sobre evangelização da infância. E nós escrevemos a ela, em 1965, e ela respondeu, naquela época, dando uma orientação de procurar um determinado material para evangelização infantil. Mas, veja que interessante, 1965, estou falando, a mocidade tinha 1 ano. Nós tínhamos um tio no Rio de Janeiro, Lorival Pérez Chefali, médico, muito envolvido, né, com a parte educacional na área da medicina, e que já usava projetor de slide. Projetor de slide. E, de repente, ele nos fez uma surpresa no final de 1965. Ele nos deu de presente um projetor de slide. E nos meus documentos históricos, eu tenho ele aqui, ó, pequeno. Esse aqui era o slide, né, que nós colocávamos e ia passando um por um na projeção. Quando nós ganhamos esse projetor de slide, que nós temos aí em casa, né, um autêntico museu com muitas coisas e muitos documentos, nós resolvemos utilizar na mocidade, nas aulas de moral cristã. Mas a gente tinha que conseguir slide, né? Ele nos forneceu alguns da Bíblia, porque na época ele era anglicano, não tinha se tornado espírita ainda. E nós entramos em contato com uma pessoa de Santo Antônio da Platina, Paraná, Aldroaldo Góes, também por correspondência, e descobrimos que ele produzia slides de historietas espíritas. Como também tinha uma instituição evangélica, protestante, CAVE, que também produzia. Então, nós começamos a comprar esses slides e apresentar nas aulas de moral cristã na mocidade. Sabe o que aconteceu? Aquilo era uma grande novidade para a criançada do bairro, era um show. Eles queriam ver cineminha. Então, aquilo marcou muito na época, né, a utilização desses slides, né, tanto na aula de moral cristã como na mocidade. Em função disso, nós começamos a partir de 1966, 67, a fazer palestras públicas espíritas
já utilizando slide, o que era absolutamente incomum naquela época, né? O slide é o data show de hoje, né? Que o povo usa muito, né? Exatamente, Seu César, exatamente. olha, eu vou lançar uma ideia aí para o Movimento Espírita de São Paulo, né? Já pode ser criado o Memorial César Perry de Carvalho, viu? Então, tombar isso, porque São César traz aí a revista, o jornal, né? Os livros da época, até slide, e o que vem aí pela frente ainda, né? Seu César, eu não tinha visto, antes do senhor mostrar agora na tela, o mimeógrafo, realmente, as letras ficavam borradas. No meu tempo de escola, a tinta era cor-de-rosa, e saía, não é? Às vezes até em uma palavra que você não conseguia ler, era uma Sim. dificuldade, né? Mas, meu amigo, a gente está se aproximando do fim. O senhor falou aí numa pessoa muito cara ao movimento espírita, seu César, e que eu queria que o senhor ressaltasse o valor dessa mulher, que em 1965 o senhor começou a se corresponder com Dona Cecília Rocha, ela é oriunda no Rio Grande do Sul, de Mocidade Espírita, né? E ela convida, na década de 80, pelo presidente Francisco Tiense, ela vai se dedicar à coordenação do DIGE, né? Da infância e da juventude. Depois também coordenou o ESG. Veja bem que mulher notável, né? Mas ela é tão esquecida, pouco lembrada. Que valor teve Dona Cecília Rocha nesse trabalho de infância, juventude e mocidade espírita? Então, a Cecília Rocha, lá em Porto Alegre, nos anos 1950, 60, 70, ela se dedicou a essa área, né, da evangelização da infância. E depois, né, quando Francisco Thyssen, que era também oriundo do Rio Grande do Sul, ele já morava no Rio de Janeiro, foi eleito presidente da FEB, transfere a sede da FEB do Rio para Brasília, e a partir de 1984, então ele convida a Cecília, que tinha se aposentado como professora lá no Rio Grande do Sul, a se mudar para Brasília e colaborar com a FEB. Então, aí é que ela foi incumbida, né, de assumir um departamento de infância e juventude e depois de elaborar a primeira proposta de programa do ESG. Então, ela teve, na história da Federação Espírita Brasileira, um papel bastante significativo. E nós convivemos com ela a partir do momento que nós começamos a frequentar, em princípio representando a USE, né, no Conselho Federativo Nacional da FEB em Brasília, depois a partir de 2001, como colaborador, diretor, vice-presidente, presidente, nós convivemos ali com a Cecília, lá na Federação Espírita Brasileira. E interessante que nós, na condição de presidente da FEB, interino ainda, nós tivemos a ocasião de prestar um grande apoio à Cecília Rocha, quando ela se desligou da FEB, já doente, idosa, e acompanhando toda a enfermidade dela, as internações, dando apoio em nome da FEB, e depois até nas condições do seu sepultamento. Em função disso, né, nós recebemos, inclusive, uma visita de amigas da Cecília Rocha, lá do Rio Grande do Sul, que foi uma ex-presidente, né, ali da Federação do Rio Grande do Sul e outros companheiros, mostrando a gratidão pelo apoio que foi dado a Cecília Rocha. Então, ela teve, sim, uma importância muito grande no movimento espírita brasileiro e dentro da FEB. A gente precisa sempre homenagear esse pessoal, né? A Cecília Rocha teve um papel imenso para as casas espíritas do Brasil inteiro, né? Seu trabalho do DIGE, na FEB, durante tantos anos. Seu César, encerramos a parte de suas memórias, mas o senhor fez uma provocação fraterna para uma nova pergunta, né? Que será a última pergunta. Seu César, eu fiquei impressionado. O senhor, essa semana, passou para mim, deve ter passado, claro, para outros irmãos do movimento espírita, uma mensagem, não, mais de uma mensagem, em momentos diferentes, do Espírito Emmanuel. A gente vive essa polarização no Brasil ainda, né? Os fatos estão aí se sucedendo, né? E a tensão é grande. E aí, incrível, porque mesmo que a gente conheça
aquelas mensagens a gente já leu no passado, mas elas estão esquecidas e o senhor traz para rememorar, só que o senhor não traz uma em vários momentos. É impressionante a atualidade do que Emmanuel traz ali. Eu recebi por WhatsApp. O senhor disponibilizou aquilo em outro local também, senhor César. Por favor, fale dessas mensagens de Emmanuel com relação ao momento atual do Brasil e do mundo. Então, esse material, esse texto, né, aproveitando trechos de obras de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, nós publicamos inicialmente no Facebook nosso, né, e também estamos divulgando através do GEX, né, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Emmanuel é um vulto que sempre nos chamou a atenção, nós falamos isso, né, no livro de memória, desde a nossa juventude, e temos um livro, né, sobre ele, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, que é editado pela Casa Editora O Clarim. Mas, face a esse contexto conturbado que nós vivemos, nós nos lembramos aqui de que Emmanuel, desde livros iniciais, por exemplo, A Caminho da Luz, que ele faz uma análise do processo civilizatório nosso, ele dá uma informação, uma visão espiritual, né? Daquelas terras no coração, nas extensões de uma terra fértil, acolhedora, onde floresce o Brasil na América do Sul. Mas também ele cita a missão do povo brasileiro no porvir, e que vai ser um esforço tremendo, né, para manter acesa a luz da crença. Veja, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas. Então, vejam, ele escreveu isso há tempo, mas veja como a gente pode trazer para a realidade. Como também ele faz o prefácio do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E no prefácio, ele fala que o Brasil não tem uma tarefa apenas de suprimir necessidades materiais dos povos da terra, funcionando como um celeiro, mas também um celeiro de claridades espirituais para o orbe. E que o Brasil vai ter o seu grande momento, mas que isso deve ser característico não de expressões materializadas, nada que represente um passado. Tem que ser um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. E ele trata no livro Consolador de Perguntas e Respostas muitas questões, e fala que nós temos que suplantar, vencer a ideologia sinistra da ambição, do egoísmo, com fermento de guerra, com manifestações de violência, de extermínio, e nos concita que nós temos que aprender a compreender também até o agressor, mas procurando, acima de tudo, fazer a diferença entre valores morais e instintos do passado, e, ao mesmo tempo, grande esforço para experimentarmos a nossa serenidade mental, imprescindível para nos beneficiarmos com as manifestações do alto, de amor e de verdade. Então, nós finalizamos, né, essa nossa apresentação hoje e esse comentário que você nos solicitou sobre esse texto recente que fizemos sobre Emmanuel, dizendo que nesses momentos complexos, graves que nós vivemos, nós precisamos de muita cautela, uma cuidadosa análise, e que essas anotações que nós lembramos de Emmanuel devem sugerir para todos nós reflexões, ponderações e planejamento para caminhos. Então, era isso que nós tínhamos a dizer aí a você, atendendo a essa pergunta que você nos formulou. Sem comentários, porque é tudo tão claro e tão importante que não vamos contaminar com qualquer comentário, senhor César. Me diga só uma coisa, quem quiser encontrar
senhor disponibilizou na sua rede social esse texto, não? Está no meu Facebook, César PR de Carvalho, e a partir aí dos próximos dias ele estará sendo distribuído no boletim semanal do GEX, né, que aparece no site também. Bom, pessoal, seu César, gratidão, é um programa melhor do que o outro, né? E eu agradeço muito a disponibilidade do César Perry, é um homem de opinião, né? Ele não apenas relata os fatos do passado, né? A gente faz perguntas sobre o movimento espírita e seu César sempre tem a opinião ponderada, uma opinião com muita sabedoria, tranquilidade. Meu amigo, o senhor gostou do programa de hoje? Foi tudo certinho? Sim, graças a Deus correu tudo bem. O entrevistador não pressiona o senhor, não é, senhor César? Não, Não, né? Pode fazer a prece final. sim. Então, ao encerrarmos mais esse programa, sugerimos os nossos momentos de busca da inspiração superior para que possamos refrescar a nossa memória espiritual, refletirmos na oportunidade reencarnatória que nós temos e nas possibilidades e opções para vencermos os impasses, as dificuldades e buscarmos um novo caminho que represente aquele ensinado por Jesus, quando nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que as bênçãos do Mestre possam estar presentes junto a todos nós, hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, todo segundo sábado, estamos aqui, eu e seu César PR, programa Memórias e Reflexões. O programa de hoje eu dedico à minha mamãe Eva, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, te amo como sempre. Seu César, até a próxima. Um abração. Muita paz. Até a próxima.